De uma jovem camponesa a símbolo de força e inspiração, a jornada de Joana d'Arc é composta por batalhas, provações e forças divinas que a guiaram durante toda a sua vida. Vem comigo para conhecer essa história fantástica, cheia de reviravoltas, patriotismo e fé. Fala, historiadores! Victor aqui. Hoje eu quero contar a história de uma das mulheres mais emblemáticas da Idade Medieval. Uma mulher que representa o símbolo da liberdade, força e santidade francesa, a donzela de Orleans, Joana d'Arc. Joana foi sem dúvidas uma das figuras femininas mais importantes do período medieval europeu. Isso é inquestionável. Joana conseguiu um feito memorável. Ela conseguiu ser vista como heroína e santa por uma nação e como uma herege diabólica por outra nação. Isso só nos mostra o quanto a nossa percepção que temos de alguém vai tudo dos olhos de quem vê, não é? Mas antes de entrarmos no conteúdo, é claro que eu ia fazer um convite para vocês, meus bravos historiadores, para deixar aquele like, compartilhar o vídeo e deixar aquele comentário mitológico para interagirmos juntos, mas sem enrolação, vamos para o contexto dessa bela história. Idade Média, século XV, período marcado pela forte influência da Igreja Católica e pela Guerra dos 100 Anos, que literalmente envolveu toda a Europa nessa treta. Pessoal, hoje nós temos a separação da igreja e da política, mas naquela época era tudo junto. A igreja vivia dando pitaco direto na vida do pessoal e as leis religiosas se misturavam com as leis políticas. Por isso, era a igreja quem dizia o que era ou não permitido. E bom, tudo que era mal visto pelo olhar religioso naquela época, você já deve imaginar o que acontecia, né? Pois é. Neste período, estava acontecendo a Guerra de 100 Anos, que sem dúvidas foi a guerra mais marcante da história da Europa medieval. Que de forma bem resumida, era a França e a Inglaterra se quebrando no tapa pelo trono francês. O rei Carlos IV fez a pachorra de morrer sem deixar herdeiros, que naquela época, meu amigo, era a mesma coisa que colocar um alvo nas costas do seu trono. E foi nesse contexto bem amigável que nasceu a nossa protagonista da história, Joana d'Arc, em 1412, na pequena vila de Dom Remy, na França. Filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé, Joana viveu em uma casa com mais 3 irmãos e uma irmã. Ela nunca aprendeu a ler e a nem escrever. Era uma religiosa devota, cuidava de todos e era extremamente humilde. Aos 13 anos de idade, Joana já era conhecida em sua vila por sua extrema devoção à religião. No entanto, não se esperava naquela época que a jovem possuía o dom de ouvir os anjos, até porque isso soaria bem estranho dependendo de quem estivesse ouvindo. Em um de seus relatos ditados pela própria Joana, ela ressalta que nesta idade já conseguia ouvir vozes vindas da direção da igreja. E um dos momentos mais marcantes de sua vida neste período foi quando ela recebeu a visita de ninguém menos que o Arcanjo Miguel. Pois é, o Arcanjo Miguel da Bíblia mesmo. Onde ela recebeu a sua missão sagrada de libertar os franceses da opressão que ocorria por parte do Império Inglês. Pessoal, se coloca no lugar dessa jovem por um único segundo. Imagina você sendo uma pessoa de linhagem humilde na Europa medieval, recebendo a missão de um anjo para libertar o seu país de uma guerra que naquela altura já estava sendo travada há mais de 80 anos. Tem que ser no mínimo casca grossa para você comprar essa treta, você não acha não? Supostamente, neste bate-papo que aconteceu entre Joana e o arcanjo, Joana duvidava da sua capacidade de realizar uma tarefa dessa magnitude. E não é para menos, né? Realmente não é nada simples você libertar um país inteiro somente com o seu poder divino. No entanto, o arcanjo acalmou o coração da jovem, dizendo que a cada batalha travada, ela seria protegida pelas santas do mundo celestial, sendo elas a Santa Catarina e a Santa Margarida. Aí não teve jeito. Impactada com a missão que havia recebida diretamente de Deus, Joana deixa sua amada vila aos 16 anos e partiu em uma jornada para encontrar o futuro rei da França, o Delfim Carlos VII. Ela estava determinada a ajudá-lo a retomar o trono e expulsar os invasores ingleses. O primeiro passo dessa jornada, Joana deveria encontrar o Sr. Baudricourt, que era capitão da infantaria de Vaucouleurs naquela ocasião, para lhe ceder uma escolta até Chinon, onde estava o Delfim Carlos VII. Imagine esse cenário aqui comigo. Eu sou um capitão de uma cidade que naquela época era muito comum profetas, missionários vagarem pelo reino, espalhando a palavra de Deus e suas profecias. E de repente chega uma jovem de 16 anos de idade, dizendo para mim que tem uma missão celestial de libertar a França dos ingleses
ingleses, que até aquela altura da guerra só tinha conhecido a derrota. Pois é, para uma surpresa de um total de 0 pessoas, o capitão não deu muita moral para Joana no primeiro momento não. Disse que deveria voltar para o seu lar e ainda disse para sua mãe dar-lhe umas palmadas devido ao tamanho ousadia da sua filha. Só depois de um ano de muita insistência e depois de prever a derrota dos franceses da Batalha de Rouvray, o capitão ficou convencido e levou Joana para ver o rei. Naquela época, o trajeto estava cheio de saqueadores ingleses e borgonheses, e Joana era apenas uma menina indefesa com uma missão divina a ser cumprida. Nesse momento foi quando ela cortou os cabelos e passou a vestir roupas de homens, para sua própria proteção. Esse foi o jeito encontrado para que ela fizesse o trajeto da forma mais segura possível. Pois é, a vida de mulher naquela época não era fácil não. Ao longo do caminho, Joana continuava sendo Joana. Ela é uma mulher devota, orava com frequência e fazia belos discursos sobre a libertação francesa. Seu nome já era conhecido antes mesmo dela chegar em Chinon e passou a ser chamada de A Donzela. Mal sabia Joana que aquele era só o começo dos seus testes e provações. Chegando na corte do Carlos VII, que já tinha ouvido falar da donzela, o rei se disfarçou entre os nobres para ver se a Joana o reconhecia, mesmo ela nunca tendo visto ele na vida. Pois é, até porque nada melhor do que testar as habilidades da garota logo de cara, não é mesmo? Para surpresa de todos, Joana identificou o rei na hora e foi direto a ele contar sobre a sua missão e como deveria liderar o exército lá em Orleans. Mas claro, lembra que a igreja estava metida no governo, lá que a gente comentou no comecinho da história? Então, nada melhor do que testar a menina mais uma vez, ainda mais com ela falando sobre visões divinas. Sendo assim, Joana foi examinada para comprovar a sua virgindade, foi testada espiritualmente e comprovado que ela não sofria de nenhuma insanidade mental. E ela foi interrogada naquela ocasião para os melhores teólogos que tinha disponível. Suas respostas foram firmes e seguras, Joana acreditava fielmente na sua missão e sua fé em Deus era totalmente inabalável. Sem encontrar nenhum mal na menina, Joana convenceu a todos suas intenções, até porque senão a história tinha acabado aqui mesmo. Com o apoio de Carlos VII, Joana se juntou ao exército francês e ela liderou diversas batalhas que foram cruciais para a vitória francesa, a principal sendo o Cerco de Orleans. Sua liderança e palavras inspiradoras levaram à libertação da cidade dos opressores ingleses. Nas batalhas, Joana usava uma armadura, uma espada e montava em um cavalo branco. Seu maior símbolo era o estandarte que continha as flores de lis dourada, que naquela época era o símbolo nacional da França, e os nomes de Jesus e Maria e a imagem de Cristo com um anjo. Pessoal, nossa Joaninha era imparável. Quando ela chegou no campo de batalha em Orleans, no cerco que já durava 8 meses, a moral dos franceses estava um fiasco. Mas com sua fé e devoção, Joana liderou um exército de 4.000 homens contra os ingleses, ergueu seu estandarte e guiou os franceses à vitória em 8 de maio de 1429, o que marcaria o início da libertação francesa. Os relatos dizem que Joana nunca chegou a lutar de verdade, que ao invés da espada ela preferia carregar seu estandarte e motivar os soldados no campo de batalha. Sua postura pacífica e pouco agressiva custou caro no campo de batalha de Orleans. Joana chegou a ser ferida em batalha, mas nada que abalaria o espírito de fé da jovem. Os seus feitos foram conhecidos por muita bravura e amor à sua missão. E alguns relatos mostram que, além dela ser uma líder nata, ela não gostava de bagunça não. O exército que era comandado pela jovem, existiam diversas regras, como, por exemplo, não podia falar palavrão. Não é simplesmente assim não é porque você está em guerra com outro país, que o cara está literalmente enfiando uma espada na sua cabeça, que você vai ficar falando palavras feias ao vento. Não é assim que funciona, pelo menos não sob o comando da Joaninha. Aos olhos dos franceses, ela era uma santa, uma revolucionária ou uma libertadora. Podemos dizer que nessa altura do campeonato estávamos nos deparando com o auge da influência da Joana sobre a França. Após a vitória de Joana em Orleans, a nossa garota da vila de Dom Remy tinha oficialmente se tornado a popstar da França, traduzindo para o dialeto da época, a donzela de Orleans. A sua influência cresceu ao ponto de se tornar a principal referência militar da França, sendo ovacionada por onde passava. Os cidadãos franceses enxergavam em Joana, de fato, um símbolo de esperança. A sua fama se espalhou, mas não foi somente pela França não, pessoal, mas também pelo Império Inglês, que eram regidos pelo mesmo sistema religioso dos franceses, o catolicismo. Sendo assim, os ingleses passaram a enxergar a Joana como uma enviada do diabo, uma herege ou uma bruxa. Galera, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se dois impérios que compartilham da mesma religião entram em guerra, como que fica Deus no meio dessa história? Como que os soldados dos dois lados rezam para ele?
Então, se por um acaso um dia você se tornar um líder de um império, deixe Deus fora das suas guerras, que muito provavelmente ele não vai ajudar nenhum dos dois lados, tá? Mas, após a vitória em Orleans, Joana parte para sua segunda missão, coroar o rei Carlos VII, o rei da França. Ao longo do caminho não teve descanso. Colecionou várias vitórias por pequenas cidades como Gien, Saint-Fargeau, Mézières, Auxerre, Saint-Florentin e Saint-Pol. E se você não gostou do meu francês, é só você desver. Carlos VII foi coroado rei da França na Catedral de Reims em 17 de julho de 1429, tendo Joana e seu estandarte como convidados de honra. Alguém, pelo amor de Deus, precisa avisar essa menina que não precisa carregar o estandarte para cima e para baixo. É um momento de festa, estamos coroando um rei, pode guardar o estandarte, tá tudo bem. Com a coroação de Carlos VII, começou o período de negociação pela paz entre borgonheses e franceses. O rei sabia que os borgonheses não eram de confiança e que este tratado de paz seria firmado apenas com o objetivo de ganhar tempo até que a retomada de Paris fosse iniciada. Pessoal, quando se trata de guerra medieval, não tem chororô, não tem mimimi. Se os caras comandam a sua capital, eles literalmente controlam o seu país. E o rei Carlos VII sabia desse fato. Tá, Vitor, mas aonde que entra a nossa Joaninha nessa treta toda de Paris? Bom, em teoria, Joana não tinha mais nenhum dever perante o exército francês. Ela cumpriu o seu papel divino dado pelo arcanjo Miguel lá no comecinho da nossa história. Ela conduziu o exército francês à libertação de Orleans, coroou o rei Carlos VII na Catedral de Reims e no fundo do seu coração, Joana sabia que ela precisava voltar para casa. Mas não foi isso que aconteceu. Devido à sua forte influência pelo exército francês, ela não poderia abandonar os seus irmãos de armas durante a batalha mais importante do reino. Junto com o novo rei, Joana marchou para a Île-de-France, região que abrigava Paris naquela época. Algumas batalhas foram travadas ao redor contra os Armagnacs e os borgonheses, todas elas sob triunfo francês. Vendo isso, os ingleses se sentiram intimidados e decidiram abandonar Paris, o que gerou ainda mais motivação para a invasão francesa. Só que toda alegria dura pouco, essa investida foi bem frustrada devido a um ferimento que Joana d'Arc recebeu feito por uma flecha logo no começo da batalha, o que fez os franceses se desmotivarem e recuarem logo após um dia de batalha. Pois é, pessoal, podemos ver que a moral francesa era totalmente dependente de Joana d'Arc. Tanto os borgonheses quanto os ingleses sabiam que eles precisavam eliminar Joana se eles queriam retomar o controle da França de volta. Após a primeira derrota em Paris, Joana começou a criar inimigos dentro da corte francesa. Muitos nobres e lords eram contra a influência que a Joana tinha sobre o rei Carlos VII. Inclusive, guarda essa informação porque ela é bem importante para o final da nossa história. Na primavera de 1430, foram retomadas campanhas militares guiadas por Joana. Naquela altura, ela era uma figura incontestável de confiança no exército francês. Não havia um único soldado que não a admirava. No mês de maio de 1430, a jornada de Joana estava se aproximando do fim. Após uma tentativa de libertação da cidade de Compiègne, em 23 de maio daquele ano, Joana foi capturada pelos borgonheses. Todo o espírito de luta francesa se viu ruir com a captura de sua líder. Joana passou um período como propriedade do Duque de Borgonha, Felipe III, que posteriormente vendeu ela para o Duque de Luxemburgo. Após o término do verão, em janeiro de 1431, Joana foi vendida para os ingleses e transferida para a cidade de Rouen, onde se iniciaria o seu julgamento pela Inquisição Católica. Meus caros historiadores, é nesse ponto da história que nós vemos como a humanidade se mostra capaz de atos terríveis em nome da religião e do poder. Joana foi interrogada e julgada por mais de 12 crimes, sendo um deles se vestir como um homem e viver entre soldados, além de bruxarias, pactos demoníacos e heresia. O julgamento de Joana durou cerca de 4 meses, onde ela foi ouvida por diversos membros da igreja que a questionavam, buscando formas de provar a sua condenação. Lembra que eu disse há pouco que após a derrota de Paris, Joana estava criando não apenas inimigo fora da França, mas também dentro dela? Um dos padres responsáveis pelo julgamento de Joana era um padre francês, que junto de outros 50 juízes sob a liderança do bispo Pierre Cauchon, a declararam culpada pelos 12 crimes que foi acusada. Porque, claro, a igreja precisa criar uma boa narrativa para poder queimar alguém em praça pública, né? Eles praticamente não manipulavam os fatos de acordo com seus interesses.
ironia nessa frase. Registros do seu julgamento mostram que Joana permaneceu calma diante de todo o seu processo, colocando seu coração em sua fé e proferindo as palavras de Deus a todos que a interrogavam. O que mais incomodava os líderes ingleses era o fato da narrativa de Joana dar a entender que Deus estava do lado dos franceses e não dos ingleses, o que motivou ainda mais que a julgassem. Em 30 de maio de 1431, Joana foi queimada em praça pública na cidade de Rouen, para que todos os habitantes e os líderes locais pudessem assistir. A Guerra dos 100 Anos durou mais de 22 anos após o ocorrido com Joana. O que os ingleses não esperavam é que a donzela de Orleans se tornaria um mártir para o Império Francês, que venceu batalha após batalha o Império Inglês até concluir o fim da Guerra dos 100 Anos em 1453, após a conquista da cidade de Bordeaux. A mãe de Joana, Isabelle, após 3 anos do encerramento da Guerra dos 100 Anos, solicitou ao Papa Calixto III que fizesse uma revisão do caso de Joana, que após realizada foi declarada diversas inconsistências no caso, que a declarou inocente. Sendo assim, Joana oficialmente teria se tornado um mártir da França pela fé e pela pátria e finalmente seu espírito pôde descansar em paz. Em 1920, com autorização do Papa Bento XV, Joana d'Arc foi santificada e canonizada pela Igreja Católica. Historiadores, a história de Joana d'Arc nos ensina o quão longe podemos chegar quando nossa missão é verdadeira. Até os dias atuais, Joana é uma figura emblemática, capaz de inspirar diversas pessoas ao redor do mundo. Joana ela transcende a ideia de uma figura histórica, para se tornar um símbolo de luta e liberdade, tendo monumentos em sua homenagem como a estátua localizada em Orleans, além de mais 11 dedicadas à santa somente na cidade de Paris. Você sabia que a Catedral de Notre-Dame, onde foi coroado o rei Carlos VII, não é a mesma catedral de Notre-Dame que popularmente conhecemos de Paris? Pois é, o termo Notre-Dame é uma homenagem à Virgem Maria, que no idioma francês o termo Notre-Dame significa Nossa Senhora. Então no país da França é muito comum encontrar diversas igrejas com o nome Notre-Dame, seguido da cidade onde ela está localizada. Historiadores, gostaram da história de Joana d'Arc? Pois é, chegou a hora de você deixar aquele comentário mitológico me contando o que você achou do vídeo. Aproveita para deixar aquele like e se inscrever caso você não tenha visto ainda. E lembrando que todas as referências que vocês precisarem para confirmar tudo que foi dito aqui nesse vídeo vão estar aqui na descrição, como também as recomendações literárias que também foram usadas como base aqui para escrever esse vídeo, beleza? Então um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.